nosso café de hoje é com o vereador Pedro Silvestre, o Pedrão, um dos principais líderes da oposição ao prefeito Jean Loureiro. Pedrão, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. A pergunta que não quer calar é uma só, né? A Câmara acabou de aprovar o projeto Creche e Saúde Já. Já foi aprovado, mas a polêmica continua. A polêmica continua pela necessidade de aprovação tão instantânea dessa matéria, né? Regime de urgência urgentíssima. 3 dias para análise, correções, para mudanças no projeto. Por que esse ritmo tão acelerado, na sua opinião, Pedro? Rafael, eu vejo como desnecessário esse ritmo acelerado, uma vez que Creche e Saúde Já foi um nome voltado a um marketing de governo. É claro que essa lei que foi regulamentada aqui no município, colocando as organizações sociais dentro da administração pública, ela já existe em nível federal desde 1998. Ou seja, poderia ter ocorrido um debate maior com a sociedade antes da implementação desse projeto. Com toda certeza, e mesmo não tendo essa regulamentação das organizações sociais no município de Florianópolis, a própria prefeitura já tinha diversos convênios firmados há anos com creches comunitárias, com instituições de dependência química, com várias instituições sociais que executam trabalho do Estado. Mas eles alegam que se não fosse esse projeto, o prefeito, o principal argumento é que é o seguinte, que se não tivesse a parceria com as OAS, não vai abrir creche e não vai abrir a UPA também. E aí como é que fica? A população precisa de saúde e educação, são 2 serviços essenciais, como é que fica? Eu discordo do prefeito, ele alega que não tem condições de fazer novas contratações por estar acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que a gente não sabe se é verdade, porque faz 12 meses que a Prefeitura de Florianópolis não presta contas dos seus números, nem para a Câmara de Vereadores, muito menos ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então esses dados que o prefeito divulga pela televisão, por todos os veículos de comunicação, ele tem que comprovar. No corpo do projeto não tem nenhuma comprovação. No portal da transparência do município também não tem. Então o que nós estamos observando é que ele usou dessa informação privilegiada, mas que nós não sabemos se é verdadeira, para trazer as organizações sociais para o serviço público. Mas, Pedro, afinal de contas, as OS são ou não a salvação para esses setores? Elas são a última alternativa. Quando o Estado, quando o município, ele já reduziu o seu gasto com o pessoal, redução do número de cargos comissionados, que impacta a folha de Florianópolis significativamente, são 26 milhões de reais por ano, redução de super salários, como por exemplo o presidente da CONCAP, que custa para o município o equivalente a 4 médicos por mês ou a 23 professores por mês. Então, quando o município começa a fechar as torneiras, os gargalos, ele consegue dispor do serviço público de essência para a população. E aí, na minha visão, a questão das organizações sociais é a última alternativa. Depois que eu já fiz todo o saneamento das contas internas. Ou seja, elas podem complementar o modelo de gestão. Não é que você seja contra as organizações sociais, mas elas seriam um complemento a essa gestão. Na minha visão, ela não é a solução do problema, ela é a última alternativa a ser executada pelo gestor. Depois que o gestor faz o saneamento das contas da prefeitura, reduzindo os gastos, reduzindo o número de cargos em comissão. Florianópolis tem 390 cargos nesse momento, é um número bastante alto, custa 26 milhões por ano. Tem um único profissional na prefeitura, em cargo em comissão também, que custa 65 mil reais por mês, que é o presidente da CONCAP, é um verdadeiro absurdo. Corresponde a 4 médicos, corresponde a 23 professores, essa única pessoa trabalhando na prefeitura. Então, no momento que a prefeitura consegue sanear os seus gargalos, aí poderia avançar esse modelo. Com toda certeza. Esse modelo ele é complementar, ele não pode ser encarado como a administração pública e nem como a solução para a administração pública. Ela é uma alternativa, ao meu ver, momentânea, temporária, até que a prefeitura consiga ter as suas contas estabelecidas para fazer a contratação e chamamento daqueles que passarem concurso. Agora, paralelo a esse debate que já se travou, inclusive com a votação na Câmara, existe aí também uma greve dos servidores municipais que foi motivada inicialmente por essa questão da contratação das OS. E quem mais sofre com isso é a população, independente da questão política ou não da motivação. E as pessoas procuram o posto de saúde, o posto está fechado, as pessoas não têm
as mães não têm creche, por exemplo, para deixar seus filhos. Como é que fica a população nesse momento, no meio desse debate? Essa greve, cabe dizer que ela foi provocada por essa truculência do Poder Executivo e do Legislativo, em que, sem diálogo algum, sem oportunidade de correção do projeto, sem oportunidade de debater, de ouvir a população, como foi muitas vezes veiculado nas propagandas da Prefeitura, chamando a população para a Câmara, para conversar com os vereadores. No momento que o projeto chegou à Câmara, os vereadores, a maioria da base de governo, os 16 vereadores que compõem a base do governo Jean, resolveram se trancar nos seus gabinetes e não dialogar com mais ninguém. Não teve diálogo? Não teve diálogo algum e ainda aprovaram um regime de votação em 3 dias, o que é lastimável para o parlamento. E aí essa greve, com toda certeza, tem esses 2 grandes culpados, e esses 2 grandes culpados, Prefeitura e Câmara dos Vereadores, são quem estão fazendo a população sofrer. Para a gente finalizar, agora que foi aprovado o projeto, como é que ele vai ser implementado? Teve algum ajuste que foi feito aqui na Câmara agora na redação final? Rafael, durante a tramitação eu apontei 22 erros no projeto, foram desconsiderados pelos vereadores da base de governo e na redação final nós apresentamos como pareceristas de redação final, desde correções textuais, que essas não contamos, de erros de português, etc., mas as de contradições mesmo. Nós apontamos 3 erros, esses 3 erros foram acatados por unanimidade dos vereadores da CCJ e pelo plenário da Câmara. Então foi uma prova evidente de que a pressa ela continua sendo a inimiga da perfeição. E o projeto foi corrigido na redação final, 3 artigos de 22 que estavam errados. Então esse projeto ele continua, virou uma lei agora, que apresenta 19 erros que podem ali interferir negativamente e abrindo brechas, inclusive, para a corrupção com essa lei aprovada. Ou seja, apesar de ter sido aprovado, o caso ainda vai render, o projeto da lei ainda vai render. A aplicabilidade dessa lei ela se torna mais difícil porque a lei ela não foi aprovada de forma muito clara, tão pouco objetiva, e ela é contraditória em vários artigos. Então, ao mesmo tempo que ela proíbe algo, 2, 3 artigos mais à frente, ela libera o que havia proibido. Então, essas contradições da lei são brechas para aqueles que têm má intenção poderem usufruir e justificar um erro possível. Vereador Pedrão, obrigado pelo café. Muito obrigado. Saúde a todos.